Giovanni Afonso. Vamos falar um pouquinho sobre a entrevista que concedeu o presidente Marcelo Teixeira ontem ao Domingo Esportivo, Giovanni Afonso. O presidente Marcelo Teixeira falou sobre pontos importantes. Aliás, ontem foi o dia que o Santos foi rebaixado no futebol feminino. As Sereias da Vila, após empatar com o Botafogo na Vila Belmiro por 1-1, as Sereias foram rebaixadas na Vila Belmiro, rebaixadas do Campeonato Brasileiro Feminino pela primeira vez na história do Santos. O Santos amarga este rebaixamento. O que disse o presidente Marcelo Teixeira sobre esta marca negativa na história do clube, Giovanni? Marcão, esse foi o primeiro assunto da entrevista, né? E não poderia ser diferente. O Santos precisava falar sobre isso, né? Acho que é a grande notícia do final de semana. O Santos rebaixado no Campeonato Brasileiro Feminino pela primeira vez em sua história, Marcão. Ontem as Sereias receberam o Botafogo pela penúltima rodada do campeonato e acabaram sofrendo um empate aos 48 minutos do segundo tempo, que rebaixou tanto o Santos como o próprio Botafogo. Ambas as equipes estão com 11 pontos nesse momento. A última equipe fora da zona tem 16. Então, faltando uma rodada, nem as Sereias, muito menos o Botafogo, tem chances de continuar na elite do futebol brasileiro feminino, Marcão. E sobre isso, o presidente já havia soltado uma nota em suas redes sociais, Marcão, falando que tem consciência da importância do futebol feminino, que foi a partir de 2009 o Santos foi pioneiro da modalidade na sua gestão, mas que ainda continua com o compromisso de ter o futebol feminino como um dos pilares da sua gestão. E foi exatamente isso que ele bateu na tecla na entrevista de ontem, não da boca para fora ali, falou que a responsabilidade era dele, que ele tem o futebol feminino com muita importância na sua gestão, mas não deixou de citar as heranças deixadas pelas antigas, principalmente a antiga gestão de Andrés Rueda, que arruinaram tanto o futebol profissional, mas também o futebol feminino. Então, claro, ele disse que a responsabilidade é sua, mas botou muito na conta também da antiga gestão, que deixou umas Sereias da Vila muito arrasadas para ele tocar o barco, Marcão. É curioso, né? Porque o Marcelo Teixeira, ele não olha para o retrovisor, mas quando vem o rebaixamento, aí a responsabilidade em grande parte é da gestão anterior, na opinião dele, né? Que não é verdade, né? Porque com a gestão Andrés Rueda, o Santos, no feminino, era competitivo e brigava ali nos campeonatos na parte de cima da tabela. Então não é verdade. O Marcelo Teixeira conduziu uma grande reformulação no futebol feminino. Foram muitas jogadoras contratadas. O falecido Modesto Roma participou do planejamento do futebol feminino. Então, 100% da responsabilidade do rebaixamento tem que ser na conta do Marcelo Teixeira. Primeiro, porque ele sempre disse que não olha para o retrovisor, então não é justo olhar para o retrovisor quando as coisas dão errado, como deram agora no feminino. Então ele tem que continuar olhando no para-brisa, pelo menos é o discurso que ele mantém desde o início da sua gestão. E outra, porque todos sabem que a reestruturação foi comandada por ele. Inclusive, os nomes que estão à frente do Santos hoje foram escolhidos por ele. Modesto Roma, Thaís Picardi, entre outros que estão no futebol feminino. Então, não cola essa história. O Rueda não tem responsabilidade alguma no rebaixamento do Santos e 100% do vexame está na conta do atual presidente do Santos, Marcelo Teixeira. Para mim, é claro e evidente. Uma vergonha para a história do Santos. Um novo rebaixamento. Em 8 meses, o Santos foi rebaixado no futebol masculino e agora no futebol feminino. Uma grande vergonha para a história do clube. Tá certo? Meu caro Giovanni Afonso, vamos ao segundo capítulo da entrevista do presidente Marcelo Teixeira, Giovanni Afonso. Marcelo Teixeira, abre aspas, não quero ser campeão da Série B, Giovanni Afonso. Exato, Marcão. Essa foi a aspa do presidente Marcelo Teixeira. Só para contextualizar, Marcão, vou trazer aqui um pouco do que disse o presidente sobre o desempenho do Santos na Série B.
nas palavras dele, assim como o torcedor, ele também fica muito irritado com o desempenho do time, também critica os jogadores ali, ele às vezes fica um pouco irritado com ali a demora, com a falta de ofensividade do Santos em alguns momentos nessa Série B, porém disse que vê o trabalho sendo feito, ele vê o dia a dia, vê o Carille trabalhando duro com os jogadores, por isso entende que é um processo a ser feito, um trabalho está sendo feito pelo técnico Fábio Carille nessa Série B, que em termos de resultado vem dando certo ali, caso você queira considerar, o Santos está na zona de classificação, é o atual segundo colocado da Série B, Marcão. E fechou essa parte de Série B quando ele foi perguntado: presidente, você quer ser campeão da Série B? E ele disse o seguinte: não quero ser campeão da Série B, não gostaria de estar nessa competição. Essas foram as palavras do presidente, que diz não querer ser campeão da Série B, Marcão. O que eu vou dizer sobre isso? O que eu posso dizer sobre isso, né? Me surpreende? Não me surpreende, né? Me preocupa demais, muito, porque isso dá força àqueles argumentos sobre o presidente Marcelo Teixeira que ainda não evoluiu, né? Muito se tinha expectativa. O Marcelo vai ser um Marcelo diferente do Marcelo de 2000 a 2009, né? Olha que declaração, né? Não quero ser campeão da Série B. Qual é a motivação do torcedor do Santos que vai ao estádio sabendo que o seu presidente tem uma mentalidade de empatar e não de vencer, né? Imaginem os jogadores liderados por um presidente que coloca a régua embaixo e não em cima, né? Você precisa aumentar a régua, colocar desafios mais complicados para que o elenco entregue mais e não entregue menos. Será que temos premiação para o Santos ser quarto colocado na Série B do futebol brasileiro? Então, uma declaração muito ruim. Eu já tinha escutado isso de outras pessoas, de outros blogueiros, influencers e tal, mas são blogueiros, são influencers. Você não leva muito a sério. Mas quando você escuta isso do mandatário do Santos, é algo que preocupa demais, né? Volto a dizer, cara, escutar isso de um influencer, escutar isso de blogueiro, pô, legal, às vezes o cara quer fazer uma graça, quer dizer algo que não é dito por ninguém. É normal, influencer vive assim, blogueiro vive assim. Agora, quando um presidente do clube diz que disputa uma competição para não ser campeão, eu acho que isso é o retrato real do que é o Santos Futebol Clube hoje. Me preocupa muito, talvez foi a fala que mais me preocupou dessa entrevista e a mensagem que é passada para o grupo, né? Porque se em algum momento o Santos começar a tropeçar, Giovanni Afonso, o Marcelo perde força para cobrar o grupo, para cobrar o elenco, para cobrar até o próprio Carille. Porque vão olhar para ele e falar: presidente, mas estamos dentro ainda da projeção para chegar na quarta colocação. Então você está mirando, Giovanni Afonso, o cenário mais próximo, o cenário mais fácil, o cenário mais palpável, factível e não o mais difícil. É o famoso time que joga para empatar, e quem joga para empatar perde, meu caro Giovanni Afonso. Então fico muito triste com a fala do presidente Marcelo Teixeira, que mostra que Marcelo Teixeira, infelizmente, não evoluiu nada, mesmo tendo ficado 15 anos praticamente fora do Santos Futebol Clube. É o Marcelo Teixeira numa versão igual ou até pior à versão 2000 a 2009, viu, Giovanni Afonso? Sim, Marcão, eu tenho duas visões, duas versões sobre essa fala, sobre essa atitude do presidente Marcelo Teixeira sobre não querer ser campeão da Série B. Eu vou tratar primeiro da opinião profissional, opinião aqui como jornalista. É uma fala muito problemática, né, Marcão? Assim, o Santos Futebol Clube, dentro de uma competição em que você tem 19 times menores do que você, 19 times com investimento menor do que o seu, 19 times com uma torcida menor do que a sua, você tem a obrigação de ser campeão. Não tem para onde correr, o pensamento não pode ser outro, você não pode se equiparar com outras equipes. O Santos Futebol Clube entra na Série B para ser campeão e não pode ter outro pensamento. Essa é a minha visão como profissional.
muito problemática essa frase do presidente. Agora, Marcão, como torcedor, eu acho que o Marcelo tinha que ter um pouquinho mais de cuidado nas palavras, Marcão. Assim, eu particularmente, quando o Santos foi rebaixado naquele fatídico 6 de dezembro, eu era desse torcedor até, talvez com um pensamento um pouco errado, de não quero ser campeão, eu quero subir em segundo lugar, não quero ter esse troféu que é vergonhoso. Eu tinha essa visão quando o Santos foi rebaixado lá no começo. Confesso, talvez era um pensamento errado, mas eu tinha essa visão. Com o passar do tempo, Marcão, você começa a ir nos jogos da Série B, você começa a participar, o Varanda transmite todos os jogos do Santos da Série B, então você começa a, queira ou não, pegar um afeto com a competição, Marcão. Eu ligo com o título, se o Santos subir em segundo colocado, eu vou ficar revoltado? Não vou ficar revoltado. Confesso que, para mim, a prioridade é subir de uma forma tranquila. Se o Santos subir na 30ª rodada e ser segundo colocado, não vou ficar incomodado. Eu, como santista, eu quero paz, Marcão. Mas assim, você tem que entrar na competição pensando no título. Quanto mais alto você pensar, mais tranquilo será o seu sarrafo, Marcão. Então, para resumir, como profissional, uma fala problemática. O Santos entra tendo que ganhar a Série B. Como torcedor santista, Marcão, eu particularmente não ligo para o título, mas você sempre tem que pensar na cabeça, pensando na tranquilidade que o seu torcedor merece, Marcão. Tá aí o Giovanni Afonso. Ó, tem 2 superchats aqui. O Felipe Cruz, né, mandou um superchat. Ele pergunta o seguinte: não quer ser campeão da Série B? Quem mandou cair? Todo clube entra no campeonato para vencer. Se for para disputar, fica em casa. Falta de ambição, disse o Felipe Cruz. Essa palavra... E aí, quando você vê o Santos do Carille, quando você vê o time jogando da forma que joga, você já olha pro presidente e fala: não quer ser campeão, né? Então tá certo, cara. Vamos jogar aqui pro gasto, vamos conseguir um pontinho fora de casa, vamos ganhar dos menores jogando na Vila Belmiro, e é isso. Vamos entregar aquilo que você me cobra, né? Então, é difícil entender isso. Eu, sinceramente, eu tenho dificuldade para enxergar esse Santos pequeno como o presidente Marcelo Teixeira enxerga, sabe? O presidente Marcelo Teixeira, ele tenta a todo momento deixar claro para o torcedor que o Santos é um time pequeno. Existe um trabalho que é feito na diretoria atual do Santos Futebol Clube em conscientizar o torcedor do Santos que o Santos é um time pequeno, que o mais ou menos serve para o Santos Futebol Clube. Foi assim no Campeonato Paulista, o vice-campeão paulista foi comemorado pela diretoria santista. Daqui a pouquinho eles vão comemorar o acesso na 4ª colocação, vão comemorar o acesso falando que é um grande momento da reconstrução do Santos Futebol Clube. Já comemoraram a venda do Joaquim como o maior zagueiro que foi vendido na história do Santos. Ontem o presidente já falou também sobre isso. Então, o Santos vem comemorando feitos de time pequeno. Vice-campeão, acesso na 4ª colocação, venda de jogador. Então, existe um trabalho de conscientização do torcedor santista para que o torcedor pense pequeno. Então, pensa pequeno, projeta baixo, que aí você não vai se arrepender, você não vai ficar indignado, porque você pensou pequeno. Então, se eu penso pequeno, qualquer coisa me agrada. Qualquer coisa me agrada. Então fiquem atentos a isso. Para mim tá claro que o discurso, ele tem um objetivo: fazer com que o torcedor do Santos pense pequeno. Pensa pequeno. Porque se você pensar grande, meu amigo, você vai protestar contra o presidente, você vai cobrar contratação de jogador, você vai pedir a saída do próprio presidente do Santos. Agora, se você pensar pequeno, tá lindo, meu amigo. Tá espetacular, é o Santos grande de novo. Esse pensamento é péssimo do presidente Marcelo Teixeira. É péssimo. A Elaine Gomes está mandando um superchat aqui. Decepcionante acreditar que um presidente pense tão pequeno. Ele tinha que pensar em ser campeão invicto. Agora entendemos a atitude dos jogadores. Se continuar assim, o Santos não subirá. Elaine, perfeita sua fala. Perfeita sua fala. Um bom presidente, um presidente competente, um presidente que conheça a história do Santos, que saiba do tamanho do Santos, o discurso dele é: não poderemos perder nenhum ponto daqui até o final. É isso que eu cobro do meu elenco.
Sabemos de algumas dificuldades, mas vamos superar. O Santos vai ser campeão. Não iremos comemorar, mas eu não espero nada diferente desse grupo que não seja ser campeão da Série B ou de qualquer competição que jogue. Ramon de Carranza, Tereza Herrera, Maria Quitéria, Rio São Paulo, torneio início, time grande precisa brigar para ser campeão. Qualquer coisa diferente disso, para mim é loucura, meu amigo. Para mim é loucura. Então, o Santos segue, a diretoria atual, tentando fazer com que o torcedor pense pequeno. Utilizam a todo momento esse termo reconstrução. O Rueda utilizou isso aí. O Rueda, durante 3 anos, utilizou o termo reconstrução. Felipe Cruz Gomes, imagina a reação dos jogadores ouvindo isso. É isso, Felipe. É isso, cara. Que coisa, meus amigos varandeiros. Não se pode externar isso, né, Marcão? Acho que esse é o grande problema, né? Porque, assim, o Marcelo a gente sabe que é santista, né? Ele ter esse pensamento de não querer ser campeão da Série B, eu acho que é um pensamento pessoal de cada um como santista, né? Mas ele ali como presidente do Santos, com o microfone ali, sendo ouvido por todos os santistas, não pode, né, Marcão? Ali eu acho que ele tinha que fazer um discurso diferente. O Marcelo, que é tão malandro da bola, fala tão bem, às vezes acaba se esquivando em algumas respostas, tinha que ter dado essa resposta que você falou, né? Levado o sarrafo lá em cima, né? Ele tinha que ter invertido, né? Ao invés de talvez ter falado isso, ter falado sobre o que você disse. A gente quer ser invicto a partir de agora, eu não espero nada menos do que o título. Acho que esse é o grande problema, né, Marcão? Ele externalizar. Eu repito, acho que como santista, cada um aqui tem a sua visão em relação à Série B, mas acho que ele, na posição de presidente do Santos ali, presidente eleito do Santos Futebol Clube, de jeito nenhum poderia ter externalizado isso, Marcão. A Elaine Gomes mandou um superchat. Se continuar assim, a subida será decidida no último jogo. Infelizmente, perderemos. Fora todos que tratam o Santos como time pequeno. Palavras aí da Elaine Gomes. Um abraço pra você, Elaine. Eu tô muito preocupado com o Santos. Sorte a nossa, que o nível da Série B é um dos mais baixos da história da Série B. Então o Santos vai precisar fazer um esforço tremendo para não subir. Mas mesmo assim eu confesso que estou muito preocupado com o Santos Futebol Clube. Estou demais preocupado com a situação atual do Santos. E eu acho que sim, tem risco de não subir. Pelo que estamos vendo, pela mentalidade, pela incompetência, pela arrogância, pela prepotência. Isso são sinais claros, meus amigos. Claros de um time que pode fracassar. Estou muito preocupado com o presente, com o futuro do Santos Futebol Clube. Porque com o passado, nós já manchamos. O passado nós já manchamos, né? Sendo rebaixado na Série A do futebol brasileiro masculino, sendo rebaixado na Série B, na Série A do futebol feminino também. Então, o nosso passado já está manchado. Temos que cuidar do presente, olhando também para o futuro. Isso preocupa demais aqueles mais apaixonados e aqueles mais atentos ao ouvir falas como essa do presidente Marcelo Teixeira. Giovanni Afonso, olha aí, hein? Fábio Carille terá renovação automática. Em quais condições, Giovanni Afonso? Em caso de acesso para a Série A. Mamãe! Ou seja, se o Santos terminar em primeiro, segundo, terceiro ou quarto colocado, automaticamente o contrato do técnico Fábio Carille será renovado, Marcão. Existia uma dúvida muito grande, né, em relação a esse contrato do Carille, se ele iria se renovar apenas em caso de título ou em caso de acesso. Porém, ontem, na entrevista ao Domingo Esportivo, Marcelo Teixeira confirmou, caso o Santos termine nas 4 primeiras posições, o Fábio Carille será mantido para 2025, a não ser que o Santos pague a multa de 2,4 milhões de reais, Marcão. Tá aí, né, Giovanni Afonso? Que notícia preocupante para o torcedor santista, né? O Santos
muito provavelmente vai subir, essa é a nossa projeção, e automaticamente o Carille terá o seu contrato renovado. Deu a entender ontem, na fala do presidente Marcelo Teixeira, que existe uma relação muito profissional entre os dois lados, né, Giovani? Não existe uma relação de proximidade, pelo que eu entendi do Marcelo Teixeira. Existe uma relação profissional. E o Marcelo, inclusive, disse que o Carille talvez tenha agido de forma errada durante a novela com o Corinthians. Ele entendia que o Carille poderia ter colocado um ponto final nessa novela com o Corinthians justamente nas entrevistas pós-jogo. E o Carille deixava a novela andar. Ele deixava a interrogação na cabeça do torcedor e também na cabeça dos jornalistas, o que deu vida para a novela. O presidente Marcelo Teixeira disse que realmente não aconteceu nenhuma proposta para o Fábio Carille, que as notícias ali eram colocadas na mídia, mas de fato não existiu nada, e o Carille, em momento algum, nem o Carille, nem o Paulo Pitombeira disseram ao Santos que negociavam com o Corinthians. Foi isso, né, Giovani Afonso? Exato, Marcão. O presidente criticou a postura do Carille nessa novela em relação ao Corinthians, né, Marcão? Ele criticou a postura do Carille de não ter posto um ponto final nessa história que, nas palavras do Carille e nas palavras do presidente Marcelo Teixeira, nunca houve uma proposta do Corinthians, né, Marcão? Mas ali a impressão que eu tive é que, colocar um ponto final, mas talvez na época pro Carille não tinha ponto final, né? Talvez ali ainda queria ouvir a situação do Corinthians, talvez até ir para o nosso rival. A gente nunca sabe o que passa na cabeça do Carille, Marcão. Mas, de fato, o presidente questionou ali, criticou a postura do Carille em relação às suas respostas na entrevista, muito enroladas, muito obscuras ali, sempre deixando as arestas, as portas abertas para o rival da capital, Marcão. E sobre essa relação Marcelo Teixeira e Carille, Marcão, acho que profissional é a palavra certa, né? Eu entendo que o Marcelo Teixeira enxerga tudo isso que nós enxergamos no Carille, Marcão, a falta de repertório, a falta de ímpeto, a falta de treinamento. Eu entendo que o Marcelo Teixeira enxerga tudo isso, Marcão. Mas são duas coisas que seguram o Carille no Santos. Os resultados. Os resultados, infelizmente, são inquestionáveis ali. O Santos tem ótimos números em 2024. E também, Marcão, ali a questão do contrato, né? O Santos tem uma multa a pagar para o técnico Fábio Carille de 2,4 milhões de reais. Então, na minha visão, Marcão, o que segura e o que vai segurar o Carille, caso o Santos consiga o acesso para a Série A, serão os resultados, obviamente, mas também a multa rescisória de 2 milhões. O Sente mandou uma mensagem aqui no Superchat. Esqueçam o projeto Neymar ano que vem. MT já deu uma brochada. Estamos presenciando a vascainização do Santos. Olha, sobre essa pergunta sobre Neymar e Gabriel Barbosa, eu acho que o presidente ali não quis criar expectativas. Eu acho que não muda muito o que pode acontecer entre Santos, Gabriel Barbosa ou Santos e Neymar. Dificilmente o Gabriel Barbosa volta para o Santos. Eu acho que o Gabriel Barbosa, muito se fala que já tem algo certo com o Palmeiras para o ano que vem. Já existe um compromisso firmado entre Gabriel Barbosa e Leila Pereira. Não sei se assinado ou apalavrado. E o Neymar depende muito do Neymar, né, Giovani Afonso? E do próprio Al Hilal, né? Acho que o presidente não quis dar vida para esse tipo de especulação que não vai acrescentar em nada neste momento. Acho que eu não senti nem como bom, nem como ruim a declaração do Marcelo sobre Gabigol e Neymar. Eu acho que é isso mesmo, Giovani. São situações que não dependem muito do Santos, dependem mais dos jogadores, né? E a gente sabe que o Santos não é competitivo financeiramente, tanto no caso do Gabigol como também no caso do Neymar. Marcão, para o ano que vem, para 2025, esquece, né? Neymar e Gabigol seria utopia, Marcão. O Gabigol é um jogador que estaria ali, talvez, até apalavrado com o Palmeiras. Sofreu uma lesão agora de grau 3 na coxa, Marcão. Deve ficar fora aí por pelo menos um mês. Está praticamente fora da temporada, o Gabigol, e também não existe o interesse do jogador de vir para o Santos, né? A gente trouxe essa notícia aqui. Ele tem sim um carinho pelo clube, porém o fato do Santos não estar disputando nenhuma competição sul-americana na temporada que vem afasta o Gabigol daqui da Baixada Santista, Marcão. Então o Gabigol esquece, e o Neymar mais ainda, né? O Neymar tem contrato
com Al Hilal até a metade do ano que vem. Ele deve renovar por mais uma temporada por conta de todo esse período que ele ficou fora por conta da sua lesão no joelho. Então o Neymar terminaria o seu contrato com Al Hilal só depois da Copa de 2026, Marcão. E aí, acho que depois da Copa de 2026 dá pra gente começar a sonhar. Não dá pra começar a dar como certo que o Neymar vai voltar esse ano, ano que vem. É uma conversa que tem que ter com o Neymar e o jogador tem que querer voltar, né, Marcão? Então acho que o Gabigol esquece, acho que o bonde vai passar e talvez nunca mais retorne ao Santos, talvez só quando tiver mais velho ali com 35, 36 anos de idade. E o Neymar vai depender muito da vontade do jogador e até onde ele vai ter ou querer ter lenha para queimar, Marcão. Tá aí, agora Giovanni Afonso, para fechar, depois vamos entrar no caso Jair, caso Guilherme e caso contratações. Mas o último tópico que nós separamos da entrevista do presidente Marcelo Teixeira foi o acordo com a Viva Sorte. O presidente explicou, né, e confirmou a parceria que já tinha sido confirmada no último sábado, na partida contra o Avaí, falou em valores e explicou também como ficará esta parceria com a Viva Sorte de name rights quando a Vila, se eventualmente acontecer, for abaixo, durante a construção da nova arena. Giovanni. É isso, Marcão. O Marcelo explicou um pouquinho melhor os detalhes sobre esse acordo com a Viva Sorte. O acordo será, sim, de 15 milhões por temporada para os name rights da atual Vila Belmiro, Marcão. Então, enquanto a atual Vila Belmiro não for abaixo, não começar as obras com a W Torre, o Santos receberá 15 milhões de reais por ano pelo name rights da Vila Belmiro, que passa agora a se chamar Vila Viva a Sorte. Além disso, a Viva Sorte estará estampada no calção dos uniformes dos jogadores e também na camisa da comissão técnica. Vocês puderam observar que já na entrevista coletiva, após a partida contra o Avaí, o Carille já estava estampado com a Viva a Sorte ali na região da barriga, Marcão. Então, inicialmente, esse é o contrato. 15 milhões de reais pelos name rights da atual Vila Belmiro e também o patrocínio em alguns uniformes. E o que vai acontecer quando a Vila Belmiro for abaixo e a nova arena começar a ser construída? O patrocínio da Viva Sorte passará dos shorts para a camisa, então vai passar a estampar a parte de trás da camisa dos jogadores, com o Santos ainda recebendo esses valores de 15 milhões. E aí, quando a nova arena for construída, Marcão, a tendência é que esses valores aumentem. Eu ainda não tenho ao certo de quanto para quanto irá esse valor, mas com certeza o Santos receberá mais do que 15 milhões quando o seu novo estádio for construído em relação a name rights, Marcão. Tá aí o nosso Giovanni Afonso aqui na varanda mais famosa do Brasil. E sobre a parceria com a W Torre, meu caro Giovanni Afonso, o presidente não estava muito animado não ao falar da W Torre, né? Disse que as situações ainda em andamento estão a cargo de tratativas por parte dos jurídicos, tanto de Santos como W Torre, que o Santos neste momento não tem muita ação, né? Disse também que recebeu uma ligação de Celso Jatene. Ih, mamãe! Olha aí o Celso Jatene. O Celso Jatene disse: presidente, não precisa compartilhar de novo o tema com o Conselho Deliberativo, presidente. Nós já fizemos isso, temos aprovação, presidente. Não precisa submeter mais uma vez a aprovação dos sócios, é o que disse Celso Jatene. E o presidente Marcelo Teixeira disse: não, eu acho melhor submeter de novo ao Conselho, mesmo que demore um pouco mais isso. Eu quero submeter de novo ao sócio, né? E o Marcelo Teixeira deixou muito claro, Giovanni Afonso, nas entrelinhas, que para ele o projeto não é bom. Quando ele dizia o seguinte: independente da minha opinião, quem vai decidir é o sócio conselheiro. Então você entende claramente que pelo Marcelo Teixeira esse projeto não faz sentido. E quando o mandatário do clube tem essa opinião, é sinal que não vai sair, é sinal que não vai acontecer. E outro ponto importante também falado sobre a W Torre, Giovanni, é que o memorando de intenções só tem multa para um lado, né? E vai até realmente agosto do ano que vem. Se o Santos quebrar o contrato, paga cerca de 8 milhões a W Torre. Se a W Torre der um pé na bunda do Santos, não paga nada pro Santos, Giovanni Afonso. É um negócio da China, né?
Exato, né, Marcão? Acho que você resumiu bem, né? A partir do momento em que o presidente, o mandatário do clube, sabendo de tudo o que se passa nesse contrato com a W Torre, ele não demonstra ser a favor do projeto, já mostra que coisa boa não é, né? Muito provavelmente deve sair no papel, muito pelo compromisso já firmado, tanto pelo André Sueda no memorando de intenções, como também os sócios aprovando em assembleia, Marcão. Então acho que é por causa disso apenas que o estádio talvez vá para frente, Marcão, e talvez por isso que esteja tanta demora ali, né? Tanta enrolação. Talvez o presidente queira ali esperar até setembro do ano que vem, quando o Santos se veria livre da multa. É exatamente isso, Marcão. A multa de cerca de 8 milhões de reais é só por parte do Santos. Caso a W Torre queira se desfazer do negócio, ela não teria que pagar nenhuma multa ao clube, então seria uma multa unilateral, um contrato ali da China, assinado pelo André Sueda, mas é o que está assinado pelas partes, Marcão. Então, enquanto isso, o presidente vai tocando as reuniões, vai dizendo que tem um interesse, que o estádio vai sair, porém já são quase 9 meses e até agora nenhum avanço concreto em relação à W Torre, Marcão.